A gente vai começar falando sobre a forma mais básica de aplicação de zíper, que é essa daqui, em que a gente tem o zíper está bem acabado aqui, o forro também está com acabamento aqui, e o zíper naturalmente está aqui dentro, ficou embutido aqui dentro entre o tecido, que seria o tecido externo da sua necessaire, da sua bolsa, e o forro dela. Então, essa é a forma mais simples de fazer. E como é que a gente faz isso? E se você estiver usando o zíper de metro, você pode muito bem aplicar esse zíper sem o cursor. E só depois de ter feito toda essa aplicação, você vai e passa o cursor. Mas aí tem que arranjar um jeito de não esquecer de modo algum de passar o cursor. Mas sim. Então a gente vai pegar essa parte do zíper aqui que tem um certo relevo é a parte da frente e essa que não tem relevo nenhum é a parte de trás. Então nós vamos posicionar, para começar, vamos posicionar a parte da frente, o tecido, a frente do tecido externo com a frente do zíper. Alinhar tudo muito bem aqui e fixar com alfinete. Eu recomendo nesse caso, principalmente para quem nunca fez uma aplicação de zíper, que você coloque primeiro o tecido que vai ficar por fora, fixe ele com alfinete, né? Prenda bem com alfinete. Nesse caso aqui, assim como em diversos outros casos, o uso do alfinete pode fazer toda a diferença para você. Então, coloca ali o alfinete, não precisam ser muitos, mas que ele ajude a manter o seu tecido no lugar. Então, eu fixei o alfinete com a frente do tecido para frente do meu zíper. E eu posso passar uma costura aqui, uma costura de segurança. É uma costura que vai ficar bem na bordinha mesmo do tecido. Outro ponto é que a gente precisa, sim, vai ficar muito mais fácil você usar o calcador, o pé calcador de zíper. Então, você vai precisar trocar. E aqui eu vou usar ele com ele preso do lado esquerdo. E com a agulha posicionada no meio. E agora eu vou fazer só aquela costurinha de segurança, que o que é? O que seria uma costura de segurança? É basicamente uma costura que você vai fazer ali com uma margem menor e ela não tem muito intuito de prender, de necessariamente manter o tecido e fixar e tudo mais. É só para que o tecido fique mais seguro, para que você meio que tenha essa função de alinhavado, que nós faremos um alinhavado à mão. A gente faz aqui na máquina rapidinho, com um ponto grande. Então, eu dei um retrocesso aqui no início, um pequeno retrocesso no início e no final, e fiz essa costura bem na beirinha, que é uma costura, só uma costura de segurança. E agora, meu tecido ele tá fixo aqui, né? Então ele não corre risco de caminhar. Eu vou pegar, né, isso daqui que eu costurei, e vou virar o outro lado, o lado que tá o forro, a costa do zíper, e vou posicionar o meu forro de frente para a costa do zíper. Então, fica assim: tecido, zíper de frente para o tecido de fora e forro de frente para a costa do tecido. Aqui eu posso novamente alinhar a peça fixando com alfinete. E agora eu vou fazer uma costura que vai ser a costura definitiva. Então, eu vou fazer uma costura usando uma margem que eu vou usar como guia o pé da máquina de costura, que dá mais ou menos 0,75
mas eu vou usar o pé da máquina, que eu acho que já é o suficiente. E também lembrando que essa margem de costura você pode variar sim, você pode escolher usar um padrão de 1 centímetro, escolher usar um padrão de 75 milímetros. No entanto, é importante que você sempre mantenha. Se você começou a fazer uma peça, mantém usando só aquela margem de costura. Não varia na mesma peça a sua margem de costura, entende? Pronto. Costura definitiva foi feita. E percebe a diferença? A margem que eu usei para fazer a costura de segurança foi bem na borda. Na verdade, não usei margem nenhuma, eu só coloquei bem na borda. Mas a costura definitiva ficou bem mais para dentro. E aí, eu tenho isso, né? O meu tecido de forro. O próximo passo é só abrir. E quando eu abro, eu já tenho esse acabamento aqui pronto. E o que eu preciso fazer agora é dar um pesponto aqui, como eu fiz aqui nesse outro lado que já tá pronto. Eu dei um pesponto aqui. Eu faço aqui para manter o zíper reto, manter esse acabamento aqui e o tecido não fique andando para cima do zíper. E daí aqui tem duas opções, né? Você pode prender só o tecido de fora com o zíper, fazer o pesponto, mantendo o forro para cá e só baixando essa costura aqui. Ou você pode fazer como eu fiz desse outro lado, que eu peguei tanto o forro, então eu vou manter o forro para dentro, assim como o tecido de fora também. Pronto, gente. E aí eu fiz o pesponto, tem pesponto dos dois lados. E o nosso acabamento, a linha do pesponto aqui atrás também. Normalmente a gente usa esse tipo de acabamento quando a gente vai fazer uma peça que deixe o zíper assim, reto, digamos assim. Ele vai ficar reto, dessa forma. Então, quando eu for fechar aqui, eu vou passar uma costura ou assim, mas ele vai ficar reto.